Para de fazer cena. Teu pai chega e vai ver que tipo de menina tu é. A frase estourou do andar de cima como um trovão, seguida por soluços infantis que desciam pela escada como um rio incontido. Paloma, ainda na porta dos fundos, sentiu a pele arrepiar. Carmen, a empregada mais velha, a recebeu com expressão cansada, murmurando que a patroa estava nervosa outra vez. Chamava-se Verônica, a madrasta da menina que chorava. O pai, explicava Carmen, passava a maior parte do tempo viajando. Restava à criança apenas o eco da ausência e o peso da rigidez daquela mulher. Antes de continuar, se você gosta de histórias fortes e emocionantes como esta, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder os próximos capítulos. Paloma subiu as escadas guiada pelo lamento miúdo. No corredor, cruzou com uma figura loira, impecável, que ajeitava os cabelos enquanto fechava a porta de um quarto com brutalidade ensaiada. A mulher limitou-se a dizer que era a nova empregada, que começasse quando a menina parasse de chorar, e saiu apressada, levando sua bolsa. Ficou o silêncio quebrado apenas pelo choro atrás da porta. Paloma respirou fundo, bateu de leve e abriu. No chão, encolhida, estava uma garotinha de cabelos castanhos e olhos inchados, abraçando as próprias pernas. Paloma se agachou, falou com doçura e descobriu o motivo da angústia: fome. O relógio já marcava 1 da tarde e a pequena sequer havia tomado café da manhã. A madrasta simplesmente esquecera de alimentá-la. Paloma a levou até a cozinha. Preparou um lanche simples, mas feito com cuidado. Enquanto cortava o pão, percebeu o olhar atento da menina que acompanhava cada gesto como se fosse um espetáculo raro. Quando provou a primeira mordida, devorou como quem lutava contra dias de carência acumulada. O sorriso que se formou ao receber um elogio revelou que palavras gentis eram um tesouro escasso naquele lar. Naquele instante, um vínculo começou a nascer. A confiança entre as duas brotou silenciosa, quase secreta. Camila, a menina, mostrava-se frágil e ao mesmo tempo surpreendentemente esperta, revelando uma sensibilidade maior do que qualquer adulto imaginava. Paloma, ao vê-la, compreendeu que aquele trabalho não seria apenas mais um emprego. Seria um chamado para proteger uma criança que já carregava marcas profundas da indiferença. E do andar de cima, como se quisesse lembrar a todos de sua presença, a casa voltou a gritar. Paloma começou a conhecer os detalhes da rotina naquela casa já no primeiro dia. O quarto da menina, amplo e cheio de brinquedos espalhados, parecia mais um depósito do que um espaço de alegria. Camila brincava sem orientação, perdida entre bonecas e blocos de montar. Quando Paloma tentou organizar com ela, percebeu a ansiedade estampada no olhar infantil. Bastava o som da porta da frente para que a menina se encolhesse como se esperasse punição. No final da tarde, Verônica reapareceu. Encontrou as duas brincando e a expressão no rosto dela mudou de imediato. Perguntou à enteada se havia comido e, diante da resposta positiva, exigiu saber quem autorizara. Paloma explicou que a fome não podia esperar, mas ouviu uma advertência cortante. Naquela casa havia horários e a desobediência podia estragar a disciplina. Camila, confusa, olhou de um lado para o outro, sem saber em quem acreditar. O sorriso tímido que carregava desde o almoço desapareceu em segundos. Pouco depois, a menina se aproximou discretamente de Paloma. Mostrou o braço, onde uma marca avermelhada se destacava na pele delicada. Disse baixinho que doía. O coração da empregada apertou, mas teve de disfarçar. Interferir abertamente significaria perder o emprego e deixar a criança sozinha com a madrasta. Escolheu o silêncio estratégico, embora por dentro ardesse de indignação. Camila revelou ainda mais em sussurros. A madrasta ameaçava que o pai poderia entregá-la a outras pessoas se ela não obedecesse. Aquilo explicava o medo constante, a insegurança de não saber se era realmente amada.
Paloma a abraçou com cuidado, prometendo que ninguém a tiraria de perto do pai. Nos olhos marejados da menina havia incredulidade misturada com esperança. Antes de se deitar, Camila rabiscou um desenho. Nele, uma figura loira, alta, rígida, e ao lado, uma criança pequena encolhida no chão. Sem palavras, o desenho confirmava a história que Paloma começava a decifrar. Guardou o papel como quem protege uma prova valiosa. A casa silenciou por algumas horas, mas o estalo seco de uma porta sendo fechada com força, mais tarde, devolveu a lembrança de que aquele lar vivia em permanente estado de alerta. No segundo dia, Paloma encontrou Camila sentada na escada, ainda de pijama. Os olhos da pequena denunciavam fome e sono maltratado. A madrasta, ao telefone no jardim, falava com voz adocicada para o marido distante, descrevendo uma rotina perfeita que não existia. Dizia que a enteada havia tomado café e brincado feliz, quando na realidade a menina esperava, enfraquecida, um simples prato de comida. Paloma a levou à cozinha e preparou ovos mexidos, percebendo como cada garfada devolvia vida ao rostinho abatido. Enquanto a menina comia, Verônica continuava a conversa no jardim. Entre risos, confessava à própria mãe que nunca superara a perda do bebê que carregava no ventre anos antes. Admitia sentir raiva por ver Camila viva, ocupando o espaço que, segundo ela, deveria ter sido do filho perdido. Paloma sentiu um arrepio. Não era apenas descuido. Havia rancor enraizado transformado em crueldade cotidiana. Naquela tarde, Camila trouxe papéis e lápis de cor. Desenhou duas figuras, uma alta, de cabelos claros, e outra pequena no chão, com lágrimas nos olhos. Depois de entregar o desenho, apontou para si mesma, confirmando sem palavras o que vivia diariamente. Paloma guardou a folha dobrada, consciente de que poderia precisar provar a verdade em algum momento. Mais tarde, ao tentar brincar com os brinquedos espalhados, a menina foi repreendida duramente por Verônica, que exigiu ordem imediata. No afã de obedecer, Camila tropeçou e deixou peças caírem. A madrasta agarrou seu braço com força, deixando nova marca vermelha, e ainda exigiu que parasse de chorar, afirmando que o pai não suportava meninas que choram demais. Paloma assistiu impotente, engolindo a vontade de intervir. Quando Verônica deixou o quarto, Camila correu até a empregada e mostrou a pele machucada. Sussurrou que a madrasta sempre repetia que seu pai não a amava. Paloma, com voz firme e olhar decidido, assegurou que ele a amava sim e que nada poderia mudar isso. A criança não respondeu de imediato, mas mais tarde rabiscou outro desenho. Desta vez, duas figuras de mãos dadas, uma maior e outra menor, ambas sorrindo. Era o jeito que encontrava para pedir proteção, para registrar em papel o vínculo que nascia entre ela e a única pessoa que lhe oferecia afeto verdadeiro. No final do segundo dia, o som da porta de entrada anunciou a volta de Alejandro. O homem, acostumado a viver em aeroportos e reuniões, entrou com passos apressados e semblante cansado. A transformação de Verônica foi imediata. Correu para abraçá-lo, elogiou a filha, como se tivesse passado horas cuidando dela e pintou um quadro harmonioso da rotina. Camila, no entanto, havia passado o dia entre lágrimas, fome e medo. Quando o pai perguntou pela menina, Verônica respondeu que estava descansando após uma jornada cheia de brincadeiras. Alejandro, aliviado, aceitou a explicação sem conferir. A ausência física já era grave, mas a ausência emocional se revelava ainda mais dolorosa. Enquanto isso, Paloma, no canto da escada, observava em silêncio. Percebia como a patroa dominava as conversas, sempre controlando as informações que chegavam ao marido. Camila, ouvindo os passos do pai, esperava ansiosa uma aproximação, mas a oportunidade se perdia nas desculpas cuidadosamente fabricadas. Antes de ir embora,
Paloma subiu ao quarto para se despedir da menina. Camila estava acordada, os olhos fixos na porta. Murmurou que Verônica voltaria a machucá-la. Paloma acariciou-lhe os cabelos e prometeu que estaria ali no dia seguinte. Naquele instante, a menina sorriu, ainda que tímida, encontrando na funcionária uma figura de confiança que nunca tivera. Na sala, Verônica lançava outra armadilha. Insinuava a Alejandro que a filha estava se apegando em excesso à nova empregada, criando dependência perigosa. O marido ouviu sem questionar, acreditando que a mulher falava com autoridade sobre o que era melhor para a criança. Plantada a dúvida, o terreno estava preparado para que qualquer atitude de Paloma fosse interpretada como interferência. Naquela noite, o coração da funcionária doía ao deixar a residência. Carregava consigo o desenho da menina, prova silenciosa de maus tratos e a sensação de que a batalha estava apenas começando. Sabia que enquanto Alejandro permanecesse cego à realidade, Verônica seguiria com poder absoluto. E Camila, perdida entre medos e rabiscos, continuaria vivendo como prisioneira dentro da própria casa. Na manhã do terceiro dia, Paloma chegou mais cedo e encontrou a casa mergulhada em silêncio estranho. Subiu as escadas e percebeu que a porta do quarto de Camila estava trancada por fora. Atrás da madeira, a voz miúda suplicava ajuda. Com as mãos trêmulas, Paloma procurou até encontrar a chave sobre a cômoda no corredor. Ao abrir, a menina correu para seus braços, soluçando. Entre respirações curtas, contou que havia perguntado ao pai por que ele não falava mais com ela e, como resposta, Verônica a havia castigado, deixando-a presa desde o café da manhã. A cena feria qualquer lógica. Alejandro saíra de casa, sabendo que a filha estava enclausurada. A funcionária respirou fundo, tentando esconder o choque, e levou Camila até a cozinha. Serviu-lhe pão e leite, gesto simples que devolveu cores ao rostinho abatido. Enquanto ainda tomavam o desjejum improvisado, o som de um carro na garagem fez Camila correr à sala. Era o pai, que retornava às pressas para buscar documentos esquecidos. Surpreso, encontrou a filha correndo em sua direção e a recebeu num abraço inesperado. Chamou-a de princesa, mas ficou desconcertado ao ouvir da própria boca que havia estado trancada. Verônica desceu as escadas rapidamente, justificando-se com frieza. A menina estava em crise, precisava se acalmar. Camila, com a voz embargada, afirmou que apenas queria conversar com o pai. O silêncio de Alejandro diante da pergunta simples, "Por que não fala comigo?", pesou mais do que qualquer grito. Por um instante, pareceu refletir sobre quanto tempo havia se afastado emocionalmente da filha. Prometeu ali mesmo que naquela noite sentariam para conversar. Camila passou o resto do dia repetindo a promessa, radiante com a expectativa. Mas quando o pai voltou ao anoitecer, encontrou a cena já preparada. Verônica informou que a enteada estava doente, cansada e adormecida. Em verdade, a menina fingia dormir para não causar problemas. Mais uma vez, a oportunidade de diálogo foi roubada. Paloma, que ouvira cada detalhe, compreendeu que a madrasta não apenas negligenciava, mas construía barreiras calculadas para manter pai e filha separados. Era um jogo cruel em que a maior vítima tinha apenas 7 anos. Nos dias seguintes, Paloma decidiu transformar cada momento com Camila em aprendizado. Enquanto dobravam roupas, ensinava cores. Durante o preparo das refeições, falava sobre números. No quintal, mostrava como identificar os dias da semana. A menina, sempre atenta, absorvia cada detalhe com brilho nos olhos. Até pequenas frases em inglês começaram a fazer parte do vocabulário infantil. 1, 2, 3. Repetia com orgulho, como se descobrisse um tesouro escondido. A cada conquista, a funcionária percebia que a suposta limitação atribuída a Camila era mais fruto da negligência do que de qualquer diagnóstico.
O entusiasmo da criança, contrastando com o ambiente hostil, provava que bastava estímulo para que ela florescesse. O vínculo entre as duas crescia silencioso, sustentado por confiança e carinho. Numa quinta-feira, Alejandro chegou mais cedo e encontrou a filha recitando números até 20. Ficou surpreso, quase sem acreditar no que via. Perguntou onde havia aprendido, e a menina, sorridente, respondeu sem hesitar: Paloma ensinou. O pai observou, enquanto Camila mostrava também como sabia amarrar os próprios sapatos. Havia segurança em cada gesto, fruto da paciência de alguém que acreditava nela. Alejandro olhou para Paloma com expressão mista de espanto e gratidão. Sempre ouvira que a filha teria dificuldades graves, mas agora via diante de si uma criança capaz, curiosa e cheia de vida. Do outro lado da sala, Verônica observava com o rosto rígido. Aquilo não fazia parte do seu plano. Quanto mais Camila se desenvolvia, mais caía por terra a imagem de incapacidade que construíra para convencer Alejandro. Naquela noite, a madrasta discutiu com o marido, dizendo que a menina estava se tornando dependente demais da empregada. Alejandro respondeu que talvez não fosse dependência, mas apenas a alegria de ter alguém que acreditasse nela. A resposta deixou Verônica em silêncio amargo. Para Paloma, no entanto, aquele momento foi uma vitória silenciosa. Pela primeira vez, Alejandro havia visto a filha com os olhos certos, reconhecendo nela potencial e não apenas limitações. Era apenas o início de uma mudança maior. Naquela noite, após ver Camila contar números e exibir novos aprendizados, Alejandro foi dormir com a mente cheia de questionamentos. Pela primeira vez, admitia para si mesmo que talvez tivesse subestimado a própria filha. Do outro lado do quarto, Verônica observava com olhar inquieto. O brilho nos olhos do marido, ao ver Camila se desenvolvendo, lhe parecia perigoso. Quanto mais ele reconhecesse a capacidade da menina, mais perceberia que ela mesma não cumpria o papel de madrasta dedicada. Em conversa abafada, Verônica insistiu que o apego à empregada estava se tornando doentio. Alertou que, se Paloma fosse embora, Camila sofreria. Alejandro tentou argumentar que o vínculo era saudável, resultado de atenção e estímulo. Mas Verônica não cedeu. Plantava, pouco a pouco, a ideia de que a funcionária representava ameaça ao equilíbrio da família. Nos dias seguintes, o discurso se repetiu. Cada vez que Alejandro mencionava algo positivo sobre a filha, Verônica insinuava que era influência exagerada da empregada. Quando Camila mostrava um novo desenho ou uma palavra em inglês, a madrasta torcia a boca, alegando que a menina ficava agitada demais ao redor de Paloma. O veneno era destilado em pequenas doses, disfarçado de preocupação. Paloma percebia as mudanças no ar. Os olhares de Verônica se tornavam mais hostis, as ordens mais frias. Camila, por sua vez, começava a criar códigos secretos com a empregada para se expressar sem medo. Um desenho de coração significava a chegada do pai. Uma carinha triste queria dizer que estava em perigo. A cada rabisco, a criança provava que entendia mais da realidade do que os adultos imaginavam. Verônica, no entanto, preparava algo maior. Sabia que apenas palavras não bastariam para afastar Paloma. Precisava de provas, ou ao menos de uma armadilha convincente. Alejandro ainda confiava na esposa, mas já não aceitava tudo de olhos fechados. Para manter o controle, Verônica teria de manipular não só o marido, mas também a própria enteada. No fundo da casa, o barulho de um brinquedo caindo ecoou. Camila, assustada, correu para os braços de Paloma, sussurrando um shhh com o dedo nos lábios. Era o sinal combinado, silêncio diante do perigo. Paloma a abraçou em resposta, percebendo que a guerra por aquela criança estava apenas começando. Determinada a se livrar de Paloma,
Verônica arquitetou um plano frio. Chamou Camila logo cedo e, com voz doce, pediu sua ajuda. Tirou uma pulseira de ouro do próprio braço e a escondeu dentro de um pano de cozinha que sabia ser usado pela empregada durante a limpeza. Explicou à menina que precisavam testar se Paloma era honesta. Camila, confusa, disse que a funcionária nunca roubava nada. Verônica insistiu, transformando a situação em um jogo secreto, pedindo que não contasse a ninguém. A criança, fragilizada pela autoridade da madrasta, acabou concordando, mesmo sem entender totalmente. O medo de desobedecer era maior do que a lógica. Verônica, satisfeita, aguardou escondida, pronta para a cena. Pouco tempo depois, Paloma entrou na cozinha e pegou o pano. A joia caiu no chão com um som metálico. Surpresa, ela se agachou para recolhê-la, murmurando que era estranho encontrar aquilo ali. Era o momento exato que Verônica esperava. Chamou Camila às pressas e, diante da menina, acusou a empregada de roubo. Paloma tentou explicar, mas as palavras se perderam na hostilidade da acusação. Camila, atônita, viu Paloma com a pulseira na mão. Lembrou das instruções da madrasta e, tremendo, disse apenas que tinha visto a empregada segurando a joia. O coração da menina se dividia entre a lealdade a quem a tratava com amor e o medo de contrariar quem a ameaçava diariamente. Verônica aproveitou o silêncio infantil para decretar a sentença. Mandou Paloma juntar suas coisas e sair imediatamente. A funcionária implorou para se explicar, mas não houve espaço. A palavra ladra ecoou como um selo de expulsão. Paloma, com lágrimas nos olhos, se despediu de Camila, garantindo que a amava e que jamais faria o que diziam. A menina chorava convulsivamente, sem conseguir desfazer o mal-entendido. Verônica, fria, disse que deveriam estar felizes por ter desmascarado alguém perigoso. Naquela noite, quando Alejandro voltou, recebeu a versão manipulada. A esposa contou que pegara a empregada em flagrante. Camila, pressionada, confirmou apenas que vira Paloma com a pulseira. Alejandro desconfiou da história, mas não tinha provas em mãos. O veneno da dúvida, mais uma vez, estava lançado. Na manhã seguinte, Alejandro saiu para o trabalho, mas decidiu retornar sem avisar. Estacionou o carro longe da entrada e entrou pelos fundos, determinado a observar sem interferências. Encontrou Camila sentada sozinha na sala, abraçando um brinquedo sem vontade de brincar. Quando a menina o viu, correu para abraçá-lo, sussurrando que sentia falta de Paloma. Verônica desceu as escadas surpresa com a presença repentina do marido. Justificou que a criança ainda estava triste pela traição da ladra. Mas Camila, sem aguentar mais o peso do segredo, murmurou que a pulseira havia sido colocada no pano pela própria madrasta. O silêncio que se seguiu cortou o ar. Alejandro se abaixou para olhar nos olhos da filha, pedindo que repetisse. Camila, com lágrimas contidas, disse que Verônica lhe pedira para guardar segredo. A reação da madrasta foi imediata. Acusou a menina de inventar histórias, culpou a condição dela e disse que Paloma a estava manipulando desde o início. Alejandro, no entanto, percebeu que a versão da filha era detalhada demais para ser mentira. Naquela mesma noite, Alejandro aproveitou um momento de descuido da esposa e colocou o celular para gravar. Chamou Verônica para uma conversa direta. Perguntou se ela realmente havia armado contra a empregada. No início, a mulher negou com firmeza, mas, pressionada, deixou escapar frases que a condenavam. Admitiu ter escondido a pulseira porque precisava de provas. Com a confissão registrada, Alejandro encerrou qualquer dúvida. Procurou Paloma no bairro indicado por um vizinho e a encontrou vendendo marmitas na rua para sobreviver. Pediu desculpas, explicou o que descobrira e a convidou a voltar. Paloma hesitou, temendo novas armadilhas, mas o olhar esperançoso de Alejandro e a lembrança da menina pesaram mais.
aceitou regressar, com a condição de que Verônica não tivesse mais controle sobre a casa. Enquanto isso, Verônica, isolada, percebia que sua teia de mentiras começava a se desfazer. Mas em vez de recuar, planejava o próximo golpe, disposta a não perder sem lutar. Quando Paloma atravessou novamente a porta da residência, a casa estava em silêncio tenso. Alejandro a acompanhava, carregando no olhar a decisão de proteger a filha a qualquer custo. Do alto da escada, Camila apareceu tímida, hesitando em acreditar no que via. Bastou ouvir o nome da funcionária que correu, descendo os degraus às pressas, e se lançou em seus braços. "Você voltou", sussurrou entre lágrimas, apertando-se ao pescoço de Paloma. "Voltei, e desta vez para ficar", respondeu a mulher, sentindo a emoção genuína daquele abraço. A cena, simples e sincera, foi suficiente para mostrar a Alejandro que ali estava a figura materna que a menina sempre mereceu. Camila, ainda soluçando, repetia sem parar: "Promete que não vai me deixar." Paloma segurou seu rosto e afirmou com firmeza: "Prometo, meu amor." Enquanto o reencontro acontecia, Verônica surgia no andar de cima com malas prontas. O rosto endurecido revelava que sabia ter perdido a guerra dentro de sua própria casa. Alejandro subiu para confrontá-la. Encontrou-a fechando a última mala. "Então vai mesmo embora", disse ele, sem levantar a voz. "Você escolheu a empregada em vez de mim", rebateu com amargura. "Eu escolhi a verdade e escolhi proteger minha filha." Verônica tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, mas Alejandro não recuou. Explicou que ouvira sua confissão, que tinha provas e que não permitiria mais que Camila fosse usada como alvo de rancores. Pela primeira vez, a madrasta percebeu que não havia mais espaço para manipulações. Desceu com as malas e encontrou Camila agarrada à Paloma. Tentou um último gesto de aproximação, chamando a enteada pelo nome. A menina, firme como nunca, apenas respondeu: "Você é má. Não quero você aqui." Foi um golpe duro, mas verdadeiro. Verônica saiu em silêncio, deixando atrás de si apenas o eco das mentiras. Na sala, Alejandro respirou fundo e declarou: "Agora somos nós três, e ninguém mais vai te machucar, Camila." A menina sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia segura. Os dias que seguiram a partida de Verônica trouxeram alívio, mas também novas preocupações. Alejandro sabia que a ex-esposa não desistiria facilmente. De fato, poucos dias depois, uma denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar, alegando negligência. O advogado da família explicou que, sem vínculo legal, Paloma podia ser vista apenas como empregada doméstica, sem autoridade para cuidar de Camila. O risco de perder a guarda era real. Foi nesse cenário de incerteza que surgiu a solução inesperada: casamento. O advogado explicou que, ao oficializar a união, Paloma passaria a ser reconhecida como mãe legal, com direitos e deveres sobre a criança. Alejandro refletiu sobre a proposta. Não era apenas uma estratégia, mas o passo natural de um sentimento que vinha crescendo desde o primeiro dia em que vira Paloma proteger sua filha. Na cozinha, enquanto Camila desenhava em silêncio, ele tomou coragem. "Paloma, não quero só que você fique. Quero que seja parte oficial da nossa família. Quer se casar comigo?" Paloma se emocionou. Não era a primeira vez que pensava nisso em segredo, mas ouvir do próprio Alejandro a fez tremer. Respondeu com sinceridade: "Aceito, não apenas para proteger Camila, mas porque amo vocês dois." A revelação trouxe lágrimas aos olhos de Alejandro, que a abraçou com firmeza. Poucos dias depois, em cerimônia discreta no cartório, diante de 2 testemunhas, eles assinaram o registro. Ao saírem, Alejandro segurou as mãos de Paloma e Camila, formando o trio que agora se tornava oficialmente uma família. Quando chegaram em casa, Camila correu até a mesa, pegou uma folha e desenhou 3 figuras de mãos dadas.
Embaixo, escreveu com esforço: Minha família. Depois ergueu o papel e perguntou: Agora posso chamar você de mamãe? Paloma, com lágrimas escorrendo, respondeu: Se é isso que você quer, então sim, para sempre. Naquele instante, a menina disse em voz firme: Tenho papai e tenho mamãe. Alejandro sentiu o coração finalmente em paz. O vínculo estava selado, não apenas pelo documento, mas pelo amor que unia os três. Com o casamento oficializado, a casa ganhou novos contornos. Camila passou a acordar radiante, batendo na porta do quarto dos pais para desejar bom dia. Chamava Paloma de mamãe, sem hesitar. E cada vez que pronunciava a palavra, parecia curar uma ferida antiga. Alejandro, por sua vez, reorganizou sua rotina de trabalho para estar mais presente. Na escola, as mudanças chamaram a atenção. A professora relatava que a menina, antes retraída, agora levantava a mão para responder, pedia para participar de atividades e até ajudava colegas com desenhos e números. Os médicos também se surpreendiam. Sua coordenação motora e linguagem estavam muito mais avançadas. É impressionante o que um ambiente estável e amoroso pode fazer, comentou o pediatra em uma das consultas. À noite, Camila gostava de desenhar a família, sempre 3 figuras de mãos dadas, sorrindo. Guardava os papéis em uma caixa que chamou de Caixa da Felicidade. Para ela, aquilo era a prova de que o medo havia dado lugar à segurança. Enquanto isso, Verônica ainda tentava agir nas sombras. Chegou a contratar advogado para reivindicar direitos de visita, alegando ter sido madrasta durante 2 anos. Mas Alejandro, com o apoio de Fernando, o advogado da família, apresentou a gravação onde ela mesma confessava ter maltratado a criança. Diante da prova, qualquer chance de convivência foi anulada. A juíza responsável pelo caso determinou que Verônica não poderia ter contato com Camila sem autorização judicial. Foi o golpe final. Sua influência acabara. Ao voltar para casa após a audiência, Alejandro encontrou Camila e Paloma, preparando um bolo simples para comemorar. Camila ergueu os braços, cheia de orgulho. Agora acabou, né, papi? Ela não volta mais? Alejandro se agachou para olhar nos olhos da filha. Não volta, princesa. Agora você só tem amor ao seu redor. Naquela noite, enquanto cortavam o bolo, Camila falou algo que selou de vez a nova fase. Eu sou a menina mais feliz do mundo porque minha família me escolheu. Paloma a abraçou com força e Alejandro completou. E nós também fomos escolhidos por você. Na mesa da sala, o último desenho feito por Camila mostrava a família sorridente sob um céu cheio de estrelas. A frase escrita com letras grandes dizia: O amor sempre vence. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.